Vamos ver se tá funcionando. Chamando a galera. Pessoal, por favor, confirmem se conseguimos ver e ouvir bem. Deixa eu chamar aqui o Doc. Chamando ele. Tá funcionando direitinho? Som, imagem? E aí, Olha ele aqui. Boa tudo noite, bem? Doc. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem? Graças a Deus. Amém. Bom, o pessoal tá entrando aí. Enquanto isso, vou fazendo a introdução. Primeiramente, Doc, quero te agradecer por ter aceito esse convite. Para mim é uma honra te ter aqui, é uma imensa honra. Já te falei isso, né? Falo para os alunos, mas reitero aqui, né, na sua presença. Se hoje consigo ser alguém, consigo colocar alguma luz para eles, né? Consigo ter alguma luz nas pessoas, é porque isso tudo é produto do que do que o Ítalo, né? Nos últimos 3 meses aí, principalmente do que tu tem feito por mim, assim como todas as pessoas que te acompanham, Que né? bom. Então, eu digo, eu não tenho nem roupa para esse evento, mas te agradeço por estar aqui, né? Te agradeço por estar aqui. O pessoal tá perguntando, vai ficar salva, tá, pessoal? Vocês vão poder assistir, depois eu vou botar lá no YouTube. E bem, coloquei nos meus stories, nós vamos repetir, deixa eu pegar minha colinha aqui. Né? Para quem não Sim. conhece o Dr. Jorge, né? Ele é médico, psiquiatra. É pouca coisa, tá, pessoal? Não, não é nada demais. É médico, psiquiatra, especialista, né, em saúde mental pelo Sírio-Libanês. Atua mais de 10 anos já em UTI. E, como ele sempre fala, ele já esteve com muitas pessoas, dezenas de pessoas, talvez centenas no seu leito de morte. Ou seja, é uma pessoa extremamente qualificada e profundamente conhecedora da natureza humana, da alma humana. Né? Acho que é uma das pessoas mais qualificadas sobre isso hoje no Brasil, né? Que vem aí fazendo um trabalho já de resgate de almas muito bonito. O Doc também atuou deixa eu ver aqui, ele liderou as equipes em hospitais de campanha contra o Covid, né, em vários estados. No início do ano, acho que você estava lá no Acre, né? Se Uhum. eu não me engano. Ah, no Sim. Acre. Nossa, é professor e é bom. Tudo começou, pessoal, quando eu observei um movimento de vocês, tá? Um movimento de vocês de muita desesperança, de muita perda daquela garra, daquela coisa assim, nossa, eu quero estudar, quero passar. E eu percebi que esse movimento, né, que já vinha desde o ano passado, ele começou a afetar não só os estudos, né, não só os estudos, mas começou a afetar a vida como um todo, né, a vida como um todo. E por isso, né, Doc, eu pensei em fazer essa operação com ele, para a gente fazer um trabalho não só de trazer nossos alunos de volta para os estudos, né, não só ensiná-los a estudar, mas, né, ajudá-los a se reencontrarem como pessoa, né, a buscarem a verdade, a lembrarem, né, as coisas que são importantes. Sim. E o que eu falei na quarta-feira, tudo aquilo eu aprendi contigo, aprendi com isso, e pensei, quem melhor, né, quem melhor para fazer esse trabalho de resgate do que o Dr. Jorge. Por isso, essa noite, a palavra está toda contigo, está toda contigo, né? O tema de hoje é o resgate da esperança, né? O resgate da esperança. Nós temos aqui presentes muitos alunos que perderam familiares por causa do Covid, perderam mãe, perderam pai, perderam filho, perderam tios, e claro que isso tira dos eixos. Nós temos muitos alunos também que se afetam, né, com toda essa situação do país, não tem como ser diferente. Sim. E, né, por isso, eu gostaria, então, a palavra está toda contigo, gostaria que tu nos falasse um pouco mais como fazer esse resgate, como reacender essa chama no peito, né, de ter essa esperança de que, mesmo que tudo termine, mesmo que tudo pereça, nós não pereceremos. Por favor, Doc. Obrigado pelo convite, né? Muito obrigado. É muito bom poder falar aqui, desde o começo. Tu tá comigo ali desde o começo, né? Desde que tudo era mato ali. Eu lembro bem. Mas assim,
esse tema que você me pediu é muito bacana por um motivo. As pessoas hoje, não só vocês que estão, né, almejando essa questão do concurso e tudo mais, não só esse tipo de pessoa. Na verdade, a gente está vivendo um momento em que absolutamente todos nós temos essa sensação da perda de esperança. Essa pandemia, afinal de contas, começa em final de 2019, né? E ali mais ou menos em meados de março, abril de 2020, começa a ter uma certa maré de euforia, ou seja, parece que vai dar uma melhorada, né? Parece que as coisas não iam ser tão graves assim. O Brasil, né, começa a soltar algumas coisas nesse sentido, parecia que não ia ser tão ruim, né? E nasce uma esperança ali, de repente chega abril, junho, julho, agosto, setembro, chega dezembro, né? Vira o ano 2021, vem e continua a mesma coisa, né? As pessoas continuam morrendo, as cidades fechadas, os comércios fechados, pessoas falindo, os concursos não funcionam, né? Ninguém mais quer contratar, ninguém mais quer abrir concurso, né? Tá tudo paralisado. Parece que o mundo para de girar aos pouquinhos, né? A cada dia que passa. E isso vai gerando uma sensação de desespero, né? Essa falta da esperança, ou seja, não há mais daquilo que se esperar. Tem um padre, ele chama Teilhard de Chardin, ele é um filósofo e ele diz o seguinte: a maior tragédia que o ser humano pode enfrentar, né, não são uma tragédia externa, sei lá, um desastre cósmico, né? Ou de repente uma grande fome, uma grande pandemia como está acontecendo. Na verdade, a maior tragédia que o ser humano pode enfrentar é de fato ele perder essa vontade de viver, né? E essa vontade de viver, ela está intrinsecamente ligada a essa noção de esperança. Intrinsecamente ligada a essa noção de esperança. A partir do momento que a gente começa a perder essa vontade de viver, esse gosto pela vida, né? Essa beleza pela vida, né? Essa animação que a gente tem, que a gente, pô, qualquer um que se coloque na reta para poder realizar algo, né? A primeira sensação que vem no peito é exatamente essa sensação de desafio, de luta, né? De enfrentar algo. E a partir do momento em que parece que as coisas elas não depende da gente, né? É externo, ou seja, não depende necessariamente da gente. Aquilo barra a gente, né? De que a gente possa realizar aquele sonho do qual a gente depositou tanta confiança, tanta esperança naquele sonho. E aí o que acontece? Aquela esperança começa a se esvair pouco a pouco. Por quê? Porque a possibilidade ela começa a se esvair pouco a pouco. Ainda que, entenda, aquela esperança que a gente colocou, e o grande problema está aqui, né? Aquela esperança que a gente colocou numa coisa extremamente finita, né? Extremamente finita. Eu tento falar isso muito ali no Instagram e as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de entender isso, né? Mas a partir do momento em que a gente coloca essa esperança em coisas extremamente finitas, ou seja, num concurso, eu coloco a minha esperança quando eu passar para policial, quando eu passar para juiz, quando eu me formar médico, quando eu fizer essa residência. Quando a gente coloca a nossa esperança nessas coisas finitas, né? A chance daquilo barrar, a chance daquilo cair, a chance daquilo se desfazer é extremamente grande, né? É enorme, é monstruosa. Afinal de contas, é um caos de possibilidades que a gente tem, né? E se a gente coloca a nossa esperança nessas possibilidades extremamente finitas, o que acontece? Né? Essa esperança ela vai sendo pouco a pouco minada conforme vai tendo essas barreiras, esses empecilhos, né? Os quais a gente não depende da gente, né? Uma pandemia, como é que... Pô, não era nada que eu pudesse fazer, né? Algo que dentro de mim eu poderia fazer, né? Se, sei lá, eu não estou conseguindo estudar o suficiente, então vou estudar mais, né? Eu não estou conseguindo me dedicar o suficiente, eu vou arrumar tempo. Mas de repente aparecem fatores externos os quais vai impedindo com que a gente caminhe. A gente não consegue mais construir nada, né? E aí pronto. Né? A gente entra num marasmo, entra num desânimo, entra sobretudo numa tristeza, né? Sobretudo numa tristeza. E é uma tristeza que dói no peito, porque é uma tristeza que tira a nossa força de tentar sair dali. Porque, você entende? Tem uma frase, o autor dessa frase, ele é péssimo. Adolf Hitler. Hitler dizia o seguinte, ele fala, se você quer destruir com um povo, né, você não tem que destruir as forças daquele povo, você tem que destruir a esperança dele. Né? Você tem que destruir a esperança dele. De fato, aquela máxima de que a esperança é a última que morre, de fato é. De fato é. Né? A esperança, de fato, é a última que morre. O tema da live é a esperança. Alguém perguntou aí agora. O tema da live é a esperança. A esperança, de fato, é a última que morre. Né? Se a gente perde a esperança, de fato, a gente não consegue mais recuperar nada.
Porque a esperança é aquilo, esperar que algo possa ser modificado. Se eu não espero mais por essa mudança, se nada mais pode ser feito, então, né, não há o que se esperar mais. Pronto. Jorge, de fato é isso, né? É isso que está acontecendo na minha vida. Eu coloquei minha esperança em algumas coisas, né? Eu coloquei minha esperança num casamento que não se concluiu. Eu coloquei minha esperança num concurso que não aconteceu. Eu coloquei minha esperança num cargo que não veio. Eu coloquei minha esperança num dinheiro que eu tinha expectativa de receber que não apareceu. Sabe? E agora eu me vejo aqui completamente perdido, completamente, né, solto. Sabe? Como resolver isso? Sabe? Como resolver isso? E a ideia é exatamente da gente conseguir mudar o nosso olhar de aonde a gente está pondo essa esperança. Eu me lembro uma vez quando eu prestei o vestibular de medicina e eu não passei de primeiro. Né? Apesar de eu ter excelentes notas, eu não passei de primeiro. Eu estava num ano muito estressante. Né? E apesar de eu ser provavelmente um dos melhores alunos da minha turma na época, não passei no terceiro ano. E eu me lembro que a minha avó estava com... Minha avó foi uma segunda mãe para mim. Minha avó foi uma segunda mãe para mim. Minha avó estava com câncer grave. Né? E eu ficava pensando, né? Poxa, acho que eu não vou conseguir dar esse presente para ela, porque eu sabia que ela iria morrer em algum momento, né? Realmente era um câncer muito grave. Mas eu falei, bom, eu queria muito dar esse presente para ela, sabe? Eu queria muito dar esse presente e falar assim, olha, teu neto passou para medicina, era isso que a senhora sempre sonhou com isso, né? Eu sempre falei isso para ela. E naquele momento em que eu não passei, né, me veio um desespero monstruoso no peito, sabe? Um desespero monstruoso no peito. Por quê? Porque era algo externo, né? Parecia que dependia de mim, mas naquele momento já não dependia mais, porque ela poderia morrer a qualquer momento, né? Era algo externo. Eu depositei a minha esperança nisso, né? De que eu poderia entregar algo para ela. E aí aquela esperança já estava sendo desfeita e eu comecei a entrar em completo desespero. E eu me lembro dela chegar para mim e falar assim, meu filho, não te esqueça de uma coisa. Não te esquece de uma coisa. Se eu não estiver aqui, de onde eu estiver, eu vou estar vendo. Né? A hora que ela falou isso para mim, parece uma besteira, mas virou uma chave, sabe? Virou uma chave na minha cabeça em que eu pensei, e falei, ela vai estar, né? Sabe? Ela tá, é aqui, é isso que ela deseja, é isso que ela quer, é isso que ela espera de mim, sabe? Ela conta com isso. Ela conta mesmo com isso, independente do que aconteça, sabe? E é engraçado porque, tá, Jorge, mas eu não sou religioso, sei lá, eu sou ateu. Ainda que você seja ateu, o desejo dela tá aqui, sabe? O desejo dela era que eu passasse. Aquele desejo permanece, ele vai ser perpetuado, ele vai continuar, sabe? Ou seja, quando a gente põe o nosso olho numa distância muito maior do que aquela que a gente pode alcançar, e a gente põe o nosso olho ali, e a nossa esperança vai junto, começa a brotar um sentimento um pouco diferente no nosso peito. Porque aquela primeira esperança que a gente colocava, esperança num casamento, esperança num concurso, esperança num cargo, esperança num emprego, a partir do momento que a gente coloca essas esperanças, ela é uma esperança extremamente egoísta, sobretudo, né? Porque, poxa, a minha vida vai mudar depois que eu conseguir tal coisa. A minha vida vai melhorar. Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu for delegado da Polícia Federal. Eu vou ser feliz quando, sabe? Quando eu for presidente da República. Sabe? A verdade mesmo, né? É que o ser humano, ele é capaz de ser feliz em absolutamente qualquer lugar. Isso porque a felicidade, ela não está necessariamente ligada a essas conquistas materiais. A felicidade, ela está ligada, a felicidade, ela é filha de uma coisa chamada esperança. É por isso que a desesperança gera tristeza. Exatamente por isso. A partir do momento que você começa a enxergar que aquilo não vai dar certo, a primeira coisa que brota no teu peito é a tristeza. E a tristeza arranca a força do homem. Ela arranca a força. Ela tira a força do peito do homem e fala, pronto, agora eu não sou mais nada, eu sou de geleia. Né? Não consigo mais caminhar, não consigo mais fazer, não tem para onde ir. Não tem mais para onde ir, né? E é interessante porque se então a desesperança, né, é aquela que tira a força, é aquela que dá a tristeza, aliás, que dá a tristeza e a tristeza arranca a força, então o que a gente precisa fazer é um processo inverso, né? É um processo inverso. É necessário o primeiro movimento, então, tem que ser um movimento de esperança. Mas essa esperança tem que estar colocada no lugar certo, no lugar correto. Que local que é esse, Jorge? Que lugar é esse onde o qual eu preciso colocar a minha esperança? Né? Onde que a minha esperança tem que ficar ancorada? Onde a minha esperança tem que ficar ancorada? Minha esperança fica ancorada numa coisa chamada amar e servir. Entende uma coisa? Entende uma coisa? A partir do momento que eu me comprometo
Qualquer compromisso. Qualquer compromisso. Né? O compromisso, ele é uma ideia meio ilógica. Se for pensar, a bem da verdade, o compromisso é uma ideia meio ilógica. Porque você cria um problema da qual não existia antes. Né? Se eu vou me comprometer com você, por exemplo, eu não tinha nada planejado para fazer agora às 7 horas da noite. Não tinha nada. Né? Fiz a meditação ao longo do dia da sexta-feira da paixão, tal, com a minha família. Fiz os deveres de casa, estava ali lavando uma louça e vim para cá agora. Eu não tinha nada para fazer agora às 7. Mas eu me comprometi. Ou seja, eu arrumei um problema. Não havia um problema ali, mas eu me comprometi com algo. Eu me comprometi com algo. Ainda que pareça estranho, mas este compromisso, ele me brota duas imagens na cabeça. Ou deveria me brotar. O meu compromisso, ele tem que ser sempre vestido de duas coisas. O amar e o servir. O amar e o servir, né? Quando você se dispõe a fazer algo com amor. O que é fazer algo com amor? Né? É o olhar posto no amor. Jorge, qual que é o amor? O amor é o verbo. É o verbo que hoje a gente, né, celebra a paixão deste verbo. E o servir é o se doar, é o se entregar por alguém que você está fazendo. E você falou uma coisa para mim que foi maravilhosa aqui no começo. Você falou assim, olha, se hoje eu posso ser luz para esses meninos, é exatamente isso, é exatamente onde eu queria chegar. Presta atenção, da onde é que vem a força, Jorge, para eu voltar a estudar para esse concurso? De onde é que vai vir essa força para eu voltar a lutar pela minha família? De onde é que vai vir essa força para eu voltar a executar aquilo que eu preciso fazer? Presta atenção, essa força vai vir, primeiro, de você colocar a sua esperança nesse servir. Como assim, Jorge? É a esperança de que eu vou servir, eu vou entregar e eu vou amar o melhor que eu puder. Eu vou amar o melhor que eu puder. Assim, enquanto eu puder, eu vou estar amando, eu vou estar entregando, eu vou estar fazendo pela minha família, né? E aí brota uma outra frase, brota um outro pensamento. Você para de estudar para passar. Você começa a estudar até passar. Porque, na verdade, o passar ele é irrelevante. O que é relevante é o objetivo que você tem com aquele passar. É o quê? É servir tua família. É servir tua esposa, é servir seu marido, é servir seus filhos, é servir, sabe, é servir alguém. Isso você falou assim, a possibilidade que eu tenho de ser luz. Quando você entende esse papel de ser luz para alguém, quando você entende realmente essa posição que o ser humano se coloca em que ele é capaz de ser luz para alguém, o que ele está falando ali? Eu sou luz para essa pessoa, né? Eu estou tentando ser luz para essa pessoa, estou tentando guiar essa pessoa de alguma maneira. O que ele está falando ali? Ele está falando assim que eu estou me consumindo. O exemplo máximo da felicidade, para encontro com a felicidade, é exatamente o exemplo da vela. Ou seja, eu estou me consumindo pelo outro, sabe? E este se consumir pelo outro, esse se gastar pelo outro, independente do objetivo realizado ou não, sabe? Entende? A minha esperança não tava assim, a gente fazer essa live. A minha esperança não é nessa. A minha esperança é ir lá e dar o meu melhor, e servir, sabe? Essa é a minha esperança. A minha esperança tá nisso, sabe? Não sei se essa live vai mudar o coração de alguém, não sei se isso aqui, essa meditação de alguma maneira vai mudar o coração de alguém, mas é interessante porque se a gente coloca a nossa esperança no servir propriamente dito, no ato de estudar, entende? É como se eu entregasse o ato de estudar, eu entregasse o ato de servir, eu entregasse o ato de eu me esforçar, o ato de você, isso que você está fazendo, né? O ato de você tentar levar esse conhecimento, tentar levar uma paz de espírito para quem está desesperado nesse momento. Quando eu coloco o meu pensamento nesse servir, nesse se entregar, né? Entende? Não tem como acabar. Porque eu começo a me tornar vela, eu sou constantemente consumido. Né? Eu vou me consumindo e iluminando o caminho dos outros. E a felicidade e a esperança estão aí. A felicidade e a esperança estão aí. Entende? Por um motivo muito simples. Olha que interessante. Quando você é luz, quando você é vela, você ilumina outros caminhos. Quando você tinha só o seu caminho, aquele caminho não se satisfez, meu objetivo era passar naquele concurso, eu não passei. Mas eu ajudei tanta gente a fazer tanta coisa, ou seja, os seus caminhos se abriram, você iluminou outros caminhos de outras pessoas. A esperança, lembra? A desesperança, na verdade, é eu não ter mais para onde ir. Isso é desesperança. Eu não tenho mais o que esperar. Quando você coloca o seu propósito no servir, olha como muda tudo. Porque a partir de agora, não faz mais diferença o meu objetivo ser concluído ou não, faz mais diferença como que eu vou fazê-lo até lá. Se a minha família vai ser servida até lá, e vai ser iluminada também, e vai encontrar outros caminhos. Eu começo a enxergar outros caminhos neles.
se os meus amigos, se os meus colegas, se os meus alunos, se os meus pacientes, se os meus vizinhos, se os meus familiares, meus tios, meus primos, as pessoas que contam comigo, os meus amigos, se eu começo a iluminar o caminho para cada um deles, pouco importa, pouco ou nada importa o caminho do qual eu estou trilhando. Porque, afinal de contas, abriu-se um mundo diante de mim. Entende? E aí que é a maravilha do movimento, né? Porque a partir do momento que a gente é vela, a gente começa a iluminar outras pessoas, mas também põe fogo nelas. É isso que eu estou tentando fazer aqui, sabe? É isso que tu tá tentando fazer aqui. Você começa a pôr fogo nelas também e elas falam, caramba, é isso, sabe? Não interessa se o concurso, sabe? Eu tô desanimado para estudar, eu tô desanimado, sabe? Quer saber? Eu vou servir, eu vou me entregar, eu vou tentar de novo, sabe? Não interessa. Eu não vou estudar para passar, eu vou estudar até passar, porque agora o meu objetivo, né? O meu objetivo não é necessariamente esse passar na prova, né? Não é o cargo, não é aquela posição que eu vou ocupar, não é, sabe, aquela tristeza de ter perdido um familiar, sabe? Quando a gente olha, e eu presenciei isso muitas vezes, você falou, né? Eu presenciei isso algumas centenas e centenas de vezes, na verdade, né? Eu me lembro, eu cheguei em menos de 12 horas, um plantão de 12 horas, em ter que dar 10 notícias de óbito, né? 10 óbitos. Ou seja, são 10 famílias que a gente tem que chegar e tem que sentar e tem que conversar e falar, olha, entende? Há uma desesperança, porque a partir do momento que você fala, olha, está morto, né? Não há mais o que se fazer, sabe? A primeira sensação que vem é exatamente essa, da desesperança. Mas aí é que tá, se o meu olhar não está posto ali, se o meu olhar não está posto ali, não há desesperança. Haverá sempre esperança, sabe? Haverá sempre esperança. É isso que a gente está vivendo hoje, né? É aquela espera, né? Aquela espera da Virgem que recebe o filho morto nos braços. Eu falava sobre isso hoje de manhã. É aquela espera da Virgem que recebe o filho morto nos braços, olha para ele e fala, não termina aqui. Sabe? Não acaba aqui. Não acaba aqui. Foi um capítulo ruim, é um episódio ruim. A gente está vivendo episódios muito ruins aqui nesses tempos agora, essa pandemia, isso tudo, mas são péssimos, são horríveis. De fato, está todo mundo sofrendo, mas, caramba, o olhar posto no servir é um olhar posto que olha para o filho chagado, morto, completamente dilacerado nos braços, olha para ele e fala, não termina aqui, não é só isso, sabe? Eu sei que há um próximo capítulo, eu sei que há um amanhã, eu sei que há um depois, eu sei que há um próximo. Há para onde ir. Eu sei que tem para onde ir. Eu sei de fato que tem para onde ir. É difícil a gente conseguir relocar isso na nossa cabeça, né? Mas eu vou te falar uma coisa interessante. Eu me lembro quando eu trabalhava, agora eu tô trabalhando bem menos, não estou trabalhando na UTI mais, saí tem 2 meses, talvez, né? Que eu parei de trabalhar na UTI. Mas havia sempre um movimento interessante ali, nos pacientes e nos familiares, né? Que perdiam, os pacientes que perdiam seus familiares, e quando a gente ia comunicar a notícia de óbito, a gente ia dar a notícia de óbito, né? Falei assim, olha, infelizmente não teve como, não teve o que se fazer, ele acabou falecendo. Havia sempre um certo traço que era característico. Aquelas famílias que estavam absolutamente desunidas. Aquelas famílias das quais o cumprimento dos deveres dentro de casa, o homem cumprindo o seu papel de homem, a mulher cumprindo o seu papel de mulher, os filhos tentando colaborar, sabe? Aquelas famílias que estavam absolutamente desunidas eram famílias que, na hora da notícia do óbito, né, sofriam de forma absurda. Né, sofriam de forma absurda. Isso porque, e eu sempre dizia isso, os meus alunos, né, eu sou professor de medicina, os meus alunos entravam na UTI e eu dizia, olha, qual o sentimento que predomina dentro de um UTI? Qual o sentimento que predomina dentro de um UTI? E, bom, eles falavam, tristeza, né, dor, enfim. Eu falava, não, né, repara nos olhares, né, repara nos olhares. O sentimento que predomina dentro de um UTI chama-se arrependimento. Arrependimento, né? E interessante porque o arrependimento, ele é fruto de uma coisa chamada esperança. O arrependimento ele também brota da esperança, por incrível que pareça, né? Porque o arrepender-se de algo, né? Quando eu me arrependo de algo, é que de fato ainda há algo para se fazer ali. O arrepender-se de um pecado, você ainda pode ser remido dele de alguma maneira, né? Ele provém de algum grau da esperança também.
ainda que seja uma esperança meio torta, ainda mal compreendida, mas o próprio arrependimento, ele também brota ali dessa esperança, né? Então, o que as pessoas estão tentando mesmo, ali dentro de um UTI, que elas estão enfrentando ali, exatamente, elas estão buscando essa esperança, elas estão buscando se ancorar em alguma coisa, sabe? Elas estão tentando se apegar em alguma coisa, sabe? Aonde eu vou conseguir me apegar, Jorge? Aonde eu consigo me apegar? Eu perdi meu pai, aconteceu, né? Isso comigo, de eu comunicar a notícia de óbito para um, inclusive ele era amigo meu, né? Inclusive era amigo médico meu. Ele perdeu, ele era médico anestesista, ele pegou o Covid e passou para os pais. E a mãe dele morreu, uma semana depois o pai dele morreu. Né? Você imagina a cabeça desse cara, né? Você imagina a cabeça dele. E assim, era uma dor no peito dele, né? Uma dor no peito dele. Gigantesca, monstruosa, sabe? Uma dor de desespero, em que ele não conseguia respirar. Ele dizia assim, olha, eu não consigo respirar, eu não consigo olhar para mim mesmo, sabe? Havia uma culpa ali de que, sei lá, não sei se fui eu que causei isso, não sei se fui eu que peguei e passei para eles, não sei se de alguma maneira eles iam pegar também, não sei se a gente podia ter tratado de alguma outra maneira, não sei, sabe? Mas aquilo foi consumindo ele de alguma maneira, aquilo foi consumindo ele, né? Um completo desespero. E eu lembro de eu chegar para ele e falar assim, olha, é o seguinte, tem uma forma de você conseguir reverter isso. Só tem um jeito, só tem um jeito. É reacender essa esperança. E esse reacendimento da esperança, ele começa exatamente nesse reacender essa vela. É começar a servir e amar. Ele falava, quem que eu vou servir e amar? Quem que eu vou servir e amar? Eu falei, bom, olha o tanto de pacientes que estão aí, né? Tu é médico, sabe? Vai dar plantão, sabe? Vai fazer o seu melhor dentro do seu plantão, vai tentar orientar as equipes, vai tentar fazer a diferença na guerra, no front, né? Vai fazer a diferença, vai lutar. Eu falei pra ele, né, na época tinha esse negócio de reinfecção, não sei o quê. Falei, pô, tu já pegou, então aproveita, né? Tá todo mundo com medo, aproveita que tu já pegou, sabe? Se coloca na frente, seja ponta de lança e vai servir. E ele falou, Jorge, eu tô consumido, eu desisti, eu não tô dando conta. Eu falei, eu sei. Mas é exatamente por isso, porque isso não é uma vela apagada. A vela apagada, ela sempre vai estar cortejando a desesperança o tempo todo, né? Ele define, ele não tem de onde tirar força. E aí é que tá. Aí é que tá. Quando a gente começa a entregar qualquer coisa, eu tenho um testemunho de uma paciente que eu achei hilário, eu até postei esse dia. Achei hilário. Ela falou assim, sabe o que foi que me tirou da inércia de eu falar assim, eu não dou conta mais, eu não consigo mais. E ela ficava se repetindo isso. Falou, eu não consigo mais, eu não vou dar conta, eu vou problemas graves com o casamento, com tudo. E ela desistiu completamente. Eu falei, olha, enquanto você não aprender a servir, a amar e se entregar, você não vai reacender essa vela. A esperança não volta para você. Sem esperança não tem felicidade. Sem felicidade não tem força. Então, assim, é uma coisa que tem que alimentar a outra. Você começa a fazer sem vontade, você começa a entregar sem nenhum gosto mesmo. É só por fazer. Eu falei para ela, faz porque eu tô te pedindo. Ela falou, tá bom. Ela fez um bolo. Ela fez um bolo de cenoura com cobertura. Sabe aqueles bolos bem gostosos? Fez um bolo de Nossa, cenoura com cobertura e levou pro trabalho. Ela fez um bolo de cenoura com cobertura. Uma coisa ridícula, né? Ela era advogada num escritório grande. E assim, e ela levou o bolo para todo mundo, sabe? Ela levou o bolo para as meninas da Copa, para as meninas da limpeza, para os colegas, para o pessoal do almoxarifado, do RH. Ela levou o bolo para todo mundo, sabe? E conforme ela ia entregando aquele bolo, ela me contou, né? Ela falou, Jorge, a cada bolo, cada fatia de bolo que eu entregava, parecia que acendia dentro de mim uma vontade de entregar mais bolo, sabe? Falei, de onde é que vem isso, sabe? Que movimento é esse, sabe? O que é isso que começou a aquecer dentro do meu peito? É uma, sabe? Não dá para explicar, é lógico que não dá para explicar assim de forma leiga, mas há explicação, é óbvio que há explicação. Mas começa a brotar essa chama no peito ali, né? Começa a brotar essa chama e ela falava, Jorge, parece dar vontade de entregar mais bolo. E depois fazer mais bolo. E depois entregar mais bolo pro povo. Eu falei, bom, agora não é só bolo que tem que fazer, né? Começa a fazer outras coisas, sabe? Começa a dar conselho. Começa a ouvir alguém que precisa ser ouvido. Começa a, sei lá, termina o teu trabalho e chega e fala assim, olha, você precisa de ajuda com alguma coisa. Olha, você precisa de mim. Ela, entende? Isso não tem que estar... Porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, Jorge, eu não sei nem como é que eu volto a estudar. Antes de tu voltar a estudar, antes de tu voltar a levar a vida, sabe? Principalmente vocês que quem perdeu um ente familiar, sabe? Quem viu os amigos morrendo de Covid, quem perdeu pai, quem perdeu mãe, né? Conheço casos demais de gente que perdeu filho também,
sabe? É uma tragédia terrível, né? Gente que perdeu todos os negócios, gente que foi à falência, que tá no chão, que tá pedindo ajuda para poder comer, sabe? Todos vocês, todos vocês, todos vocês. Isso aqui é muito sério, é muito sério. Começa, arruma qualquer coisa, qualquer coisa. Fala, Jorge, eu não posso servir com dinheiro porque não tem nem condição financeira, não tem problema. Liga para um amigo, sabe? Liga, faz uma chamada de vídeo com um amigo que tem muito tempo que não fala. Fala, olha, naquela época você queria conversar comigo, eu não dei atenção, você tá precisando de ajuda, sabe? Ou, sei lá, para tua mãe, para alguém. Liga para alguém e pergunta, olha, tu precisa de alguma coisa? Sabe? Vocês vão se surpreender. Escolhe alguém da tua lista de telefone, sabe? Faça uma coisa idiota, pega a lista, dá uma subida na lista, para em alguém e fala, vou ligar para essa pessoa. Tem alguém que tem muita intimidade, vou ligar para essa pessoa e falo assim, olha, tava aqui pensando, meditando, rezando, sei lá, pensei em você. Você tá precisando de alguma coisa? Vocês vão se surpreender com isso. Por dois motivos. O primeiro deles, geralmente eles estão precisando. É engraçado, é sério, é uma coisa assustadora, mas geralmente essas pessoas estão precisando. Isso porque, ainda mais nesses tempos agora, é claro que a gente está precisando, né? Tá todo mundo precisando. A verdade é essa. Tá todo mundo precisando. Essa é a primeira coisa, sabe? As pessoas falam, oh, Jorge, realmente eu estava precisando dessa ligação sua. Realmente eu estava precisando desse alô. Eu estava precisando de você falar alguma coisa. E assim que você, sei lá, o máximo que você faz é escutar. Dá um conselho, às vezes. Tu desliga o telefone. Brota dentro de você uma vontade e fala assim, bom, qual que é o próximo passo agora? Esse é o papel da vela. Entende? A vela acesa, ela não tem dúvida de qual que é a sua função. A sua função é se queimar e iluminar. É só isso. A vela acesa, ela não tem nenhuma dúvida do seu propósito. A vela apagada tem. A vela apagada não sabe o que ela está fazendo ali. A vela apagada não sabe qual que é o seu papel. Ela não sabe para que ela serve. Ela não sabe se ela tem que continuar, se ela tem que definhar, se ela tem que apodrecer, se ela tem que voltar a ser banha. Ela não sabe o que ela precisa fazer, sabe? A vela apagada, ela não tem qualquer propósito. Ela não tem qualquer propósito, nem de decoração. Sabe? A vela apagada, ela não tem nenhum propósito. A pessoa começa a olhar para aqui e fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Para que eu estou continuando com isso? O que eu ainda estou enfrentando aqui ainda? Não há propósito. Entende? Agora, como é que para você conseguir colocar fogo nessa vela de novo, você precisa começar a servir. Que lembra, a esperança, ela vai brotar desse colocar a chama. Desse colocar a chama. Desse começar a servir e amar. Servir e amar. Sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é exatamente isso. Servir e amar. É exatamente isso. Sabe? São só esses dois primeiros mandamentos. Parece besteira. Parece muita besteira. Às vezes as pessoas passam muito batido por isso, né? Mas não é. Não é. Vocês não têm noção da capacidade que o homem adquire ao, de fato, olhar e falar, me sobra isso. Servir e amar. E isso é tudo. O Cristo disse, né? Atentai-vos a esses dois mandamentos, aos dois grandes mandamentos. É só isso, sabe? Esse é o nosso papel aqui. Esse é o nosso grande papel aqui nesse mundo. Esse é o nosso grande objetivo, nosso grande, sabe? Eu não estou conseguindo ver propósito em continuar vivendo. Eu não estou vendo propósito em continuar enfrentando, em continuar lutando. Bom, eu entendo, né? Eu entendo. Tu é uma vela apagada. Tu é uma vela apagada mesmo. Opa, tu não consegue ver propósito mesmo. Tu não consegue ver objetivo mesmo, né? Mas a partir do momento que você consegue se entregar por qualquer coisa, por menor que ela seja, e você põe fogo de novo, ou seja, você acende de novo, a vela acesa, ela não tem dúvida do seu objetivo. É iluminar. É iluminar e passar esse fogo adiante, né? É iluminar e passar esse fogo adiante. É só isso, sabe? É só isso. É só isso. O quanto... aquele negócio que eu contei da minha avó. Depois disso, depois que ela me falou, olha, independente de onde eu estiver, eu vou estar te vendo. Eu vou estar te esperando. Então tu não põe a tua esperança em passar para que eu veja. Põe a tua esperança em servir. Em servir, em ser um bom médico. Porque tu vai ser. Né? Se esforce até que você seja e seja um bom médico, sabe? E doe-se por isso. E onde eu estiver, eu vou ver, sabe? Eu vou estar lá. Vou estar orgulhosa, ela falou. E de fato é assim. A minha esperança está toda no servir.
ela não está no resultado necessariamente, ela está no servir, ela está no me entregar. Ela está no me entregar. E o hack da coisa, o truque da coisa, que as pessoas não ensinam, não explicam isso, é que ao despretensiosamente eu parar de olhar para os objetivos e olhar simplesmente para o fazer, para o servir e para o amar, para o me doar, os objetivos começam a ser cumpridos. Eles começam a brotar um após o outro. As coisas vão acontecendo. É igual mágica. Parece paradoxal, né? Parece. Assim, esqueça teu objetivo, sabe? Para de ficar olhando para o teu objetivo. Para de ficar olhando para o teu objetivo. O teu objetivo é fazer o melhor que você puder nessa circunstância que tu vive hoje. Isso tem tudo Nessa. a ver com o que acho que o Giovanni escreveu ali, ó, como lidar quando você quer ajudar, mas se preocupa e se cobra muito pelo tempo de estudo, não quer perder o tempo. É exatamente o que tu está falando, né? Quando a gente começa a servir, quando a gente começa a se doar, parece que o tempo se expande e tu consegue finalmente cumprir aquilo que tu precisava fazer desde o início. Faz o teste. Faz o teste. Pega um dia em que tu não vai servir ninguém, né? E veja quantas páginas você estuda. Coloca a nota. No dia seguinte, antes de você começar a fazer qualquer coisa, gaste ali pelo menos 1 hora. Olha, tô colocando um prazo grande ainda. Não precisa gastar tudo isso. Sei lá, pelo menos 1 hora servindo alguém. Sabe, eu vou gastar 1 hora para lavar uma louça aqui para agradar minha esposa. Sabe, eu vou gastar 1 hora aqui arrumando a casa aqui para aliviar o serviço dela. Não interessa se o serviço é dela, sabe? Eu vou aliviar o serviço dela de alguma maneira. Da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, sabe? Vou fazer isso aqui, que é há muito tempo que eu venho procrastinando para ajudar essa pessoa. Vou aqui fazer esse detalhe, né? Cumpra esses pequenos deveres e depois senta para estudar novamente. Senta para ralar novamente, senta para gastar o seu tempo novamente estudando. Também que vai perceber um movimento extremamente interessante, né? Duas coisas. A primeira, você se torna mais produtivo. E eu vou explicar isso agora. Por que você se torna mais produtivo? Sempre. Você sempre vai ficar mais produtivo. Sempre, 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 sempre. E a segunda coisa é que dá gosto. Tu ganha um tesão na vida, um negócio que é maravilhoso, sabe? Uma vontade de estar ali estudando. Fala, Jorge, isso não existe, vontade de estar ali estudando. Existe, é porque o teu objetivo não está simplesmente naquele estudo, não. O teu olhar está posto num lugar mais no alto. Mais no alto. Certo? Agora, como assim eu fico mais produtivo? Sabe? Como assim? Como assim? Eu vou gastar tempo que antes era precioso para poder estudar e eu, de alguma maneira, eu vou me entregar por alguém, vou servir alguém, vou ralar por alguém. De que maneira isso vai me ajudar? Sabe? De que maneira isso vai me ajudar? É porque isso primeiro te insere na realidade. Ao servir alguém, você precisa olhar para essa pessoa. Né? Para olhar para essa pessoa, você tem que estar presente. Você tem que estar presente. E a presença é tudo. A presença para produtividade é tudo. Eu falo isso muito aqui, né? Tu sabe o quanto eu falo da questão da presença. A presença é tudo. Então, ele fala assim, Jorge, e esse currículo seu? Como que faz para fazer tudo isso? Eu falei, lógico, é fácil. Tem a presença. Tem a presença. Ou seja, fazes o que deves, esteja no que fazes. Põe essa frase na sua cabeça, tatua ela na testa, escreve num bilhete, põe no espelho. Eu imprimi e colei ali na frente, Doc. É mesmo? Fazes o que deves, esteja no que fazes. Ou seja, a partir do momento que eu começo a fazer aquilo que eu devo, cumprir com o meu dever e servir, é parte essencial do seu dever, talvez seja a parte primordial do seu dever. A partir do momento que eu me entrego em serviço pelo outro, eu me coloco presente naquilo que eu estou fazendo automaticamente. Né? Quando eu vou cumprir deveres isolados, é mais difícil eu me colocar presente. Muito mais difícil eu me colocar presente. Né? Ou seja, eu não ficar viajando, eu não ficar pensando em outras coisas, não. Agora, quando eu estou servindo outra pessoa, eu preciso estar atento a esta outra pessoa. Uma coisa é eu servir lavando uma louça aqui, né? Outra coisa assim, eu vou lavar a louça para minha esposa. Lavar a louça para minha esposa é diferente, porque ela gosta de um jeitinho dela, ela gosta que fica mais bonitinha, as panelas têm que ficar areadas, sabe? Ou seja, a inclinação é diferente. Quando eu estou fazendo por alguém, é aquela velha máxima que eu falo da autoestima, né? Por que as mulheres elas vacilam tanto na autoestima e se tornam extremamente egoístas? Porque se você entende que a autoestima é para você mesma, bom, você vai se fechar num casulo e vai se esconder do mundo. Mas se você começa a se colocar bonita, se maquiar, passar um batom, arrumar o cabelo, né, fazer um botox, Fazer alongar o coque. cílio, fazer um coque, exatamente, fazer o coque e dar o poder para a mulher. Se você começa a fazer isso tudo pelo outro, eu falo não em caráter sexual, óbvio que não, né, mas a beleza importa, né?
Então eu vou me colocar bonita para que as pessoas que vão assistir uma live, sabe? Eu não vou estar esculhambada, desarrumada, vou estar toda zoada, não, não. Pelo contrário, sabe? Eu vou estar minimamente ordenada aqui para que as pessoas sejam uma imagem boa, uma imagem agradável. Ou seja, de alguma maneira você está servindo, você está se entregando pelo outro. Não é para você, não é para você ganhar aplauso nem nada. Não, não é isso. Você está pensando no outro, né? Todas as vezes que a gente faz as coisas pensando no outro, acende essa vela. Né? Acende essa vela e põe isso na sua cabeça. A vela acesa, ela não tem dúvida dos seus propósitos, dos seus objetivos. A vela acesa, ela sabe que o papel dela é queimar, se consumir, iluminar e servir, esquentar, acolher. É isso. A vela acesa sabe exatamente o que ela precisa fazer. A vela acesa sabe o que ela precisa fazer. A vela apagada não. A vela apagada não tem ideia do que ela precisa fazer. Né? Então, assim, fazes o que deves e esteja no que fazes. E dentro do que deves, faça pelos outros. Sabe? Faça pelos outros. Comece por aqueles deveres, que são aqueles deveres que você precisa do outro. São aqueles deveres que você precisa do outro. Você necessita daquele que está ali diante de você. Sabe? Você se coloca ali à disposição. Você se coloca em serviço. Pronto para amar, pronto para servir, pronto. É só isso. É só isso. E tem que ser coisas pequenas e práticas. Fala, Jorge, então quer dizer então que se eu começar a lavar a louça pela minha esposa todo dia de manhã, que era uma coisa que ela ficava me cobrando e me enchendo o saco, eu vou ser mais produtivo no estudo? Vai. Vai. Real isso. Sério. Vai. Vai, porque o teu olhar de esperança muda, né? A tua esperança, você para de colocar ela simplesmente no estudar para poder passar no concurso, não. Tu começa a olhar para coisas maiores, né? Ou seja, é estudar para passar no concurso, para ter dinheiro, para mim poder curtir um bom casamento que eu tô tendo com a minha esposa, já que agora eu lavo a louça todo dia de manhã. Agora eu consigo me gastar em serviço, em amor por ela, pelos meus filhos. Eu aprendo a me gastar em serviço, em amor. Os objetivos mudam, né? Os objetivos mudam. E aí você não vai mais, nossa, eu preciso estudar para eu passar, eu preciso estudar para eu passar, eu preciso estudar para eu passar. Você fala, cara, eu vou continuar estudando até eu passar. Eu vou continuar estudando até eu passar. Parece que tira um peso das costas. Você fala, cara, sabe, beleza, eu vou estudar até eu passar. Por quê? Porque o meu objetivo não é passar. O meu objetivo é servir a minha família, é servir os meus, é servir aqueles que eu amo, sabe? É servir esses. Então, esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo. Então, esse estudar está dentro do meu objetivo. Ele faz parte desse objetivo como um todo, obviamente, né? Mas é como se tirasse uma tonelada das costas. A coisa começa a ficar mais reta, começa a ficar mais direta, começa a ficar mais objetiva, sabe? É assim, poxa, hoje eu não pude estudar as 4 horas que eu programei. Bom, mas eu passei 4 horas servindo os meus filhos e a minha esposa. Isso te dá uma energia tremenda para no dia seguinte você fazer dobrado, sabe? Dobrado, para você estudar muito mais. Você fala, quer saber? Eu vou fazer mais, eu vou entregar mais. É isso, né? A vela acesa, ela sempre está disposta a entregar mais. Ela quer contagiar as outras, ela quer acender as outras, ela quer iluminar mais gente, ela quer expandir. A vela apagada, ela fica nesse desespero, não sei o que eu faço, eu não vou dar conta, já tô desistindo, sabe? Pô, vamos acender essas velas, sabe? Vamos acender essas velas. E acender a vela é uma coisa tão simples, né? Tu ouve uma palavra, né, de um médico maluco, torto, igual eu aqui, tu escuta uma palavra dessa, né? Falei, não, eu ia acender um charuto, sabe? Eu falei, não, mas aí é zoar muito a live da Morgana, é muita sacanagem. Eu falei, aí é muita sacanagem. O Tu pessoal não escuta tá a palavra acostumado. é, tu escuta a palavra de um médico maluco desse, mas você fala, caramba, a mais servir, sabe? Meu objetivo é outro, sabe? Eu tô pensando, pô, mas, sabe? Dá um voto pra isso, sabe? É, Dá um voto é pra isso. verdade. E Doc, tu tava falando essas coisas e eu tava aqui, eu liguei alguns pontos que eu nunca tinha ligado antes. De quando eu tava numa fase, eu até falei isso na nossa última aula lá do Real. É, em 2019, eu tive uma depressão muito grave, muito, muito grave, fiquei no fundo do poço e queria realmente, né, acabar com a minha vida, literalmente acabar com a minha vida. E aí, comecei a ter contato com o ensinamento do Ítalo, né, que era os quadros, né, trabalhe, sirva, seja Seja forte e não enche o saco. E aquele sirva, ele eu não entendia, né? Aquilo, pô, não serviu o quê? Não serve pra nada, né? Faço tudo errado, só tô aqui ocupando espaço na Terra, né? E tu tá falando essas coisas assim, e eu liguei dois pontos nisso. Teve um dia, né? 2 dias que foram muito determinantes, assim, nessa virada, né? Claro que eu já vinha
ouvindo o Ítalo, né, martelando, martelando essas coisas, e tu vai processando aquilo. Sim. Teve um dia que eu lembro bem, era uma tarde, eu tava, sei lá, prostrada na cama, assim, deitada, meio dormindo, meio acordada lá, tinha tomado os remédios, e nisso eu comecei a ouvir um chamado, né, uma pessoa gritando, socorro, socorro, socorro. Deu, bah, me levantei, eu tava sem energia, energia zero, quando eu ouvi aquilo, eu me levantei, fui na janela, assim, olhei, olhei, não vi ninguém, daí pensei, bom, só o que faltava, agora eu tô ouvindo vozes, né? Pronto. Aí deitei de novo e voltei a ouvir socorro, socorro. Fui pra janela, tinha uma senhorinha no outro prédio, né, na sacada, gritando socorro. E gritava assim, socorro, é no apartamento tal. Nossa, naquele instante, assim, me deu um negócio, eu botei qualquer roupa, fui lá no prédio, eu nem sabia como é que eu ia chegar lá no apartamento dela, né, não sabia de nada. Cheguei lá, quando eu cheguei no prédio, estava saindo um casal, né, aí eu parei eles e eu disse, vocês vão achar muito estranho o que eu vou dizer agora, mas assim, ó, tem uma senhorinha no apartamento tal, ela tá gritando por socorro, né, a gente tem que ir lá ver o que que é. Eles, imediatamente, né, a gente subiu lá, tivemos que arrombar a porta, né? Porque a senhorinha, a cuidadora dela tinha saído e ela não sabia trancar a porta. A gente teve que arrombar. E o que aconteceu foi que o marido dela, né, que também era muito, muito idoso, ele tinha caído na cozinha. Ele tinha Nossa. caído e estava lá, né, deitada. E ela não sabia o que fazer, estava muito nervosa. Chamamos o SAMU e tal, tudo bem, beleza, né? Eu fiquei muito pensando sobre aquilo, né? Pensando, nossa, como eu estava num momento mal, mal, e do nada vem uma energia, uma coisa muito forte, assim, e eu me senti útil de novo, né? Me senti útil. E naquela noite, né, eu tive um sonho que eu me lembro até hoje. Em 2019 fazia 2 anos já que eu tinha perdido meu pai, né? E eu tava com aqueles pensamentos, né? E eu sonhei com ele. Sonhei que eu encontrava ele numa estação de trem, a gente sentava, eu olhava para ele, a gente passava um dia juntos. Aí ele dizia, tá, Morgana, agora eu vou embora, né? Chegou minha hora de ir embora. E eu dizia, me leva contigo. Eu quero ir junto, me leva contigo. Uhum. E ele parava assim, olhar pra mim e dizia assim, não, tu tem muita coisa pra fazer aqui ainda. Tu tem que fazer as coisas ainda aqui, eu não posso te levar aqui. Sim. E quando eu acordei aquele dia, de repente, o trabalho sirva, seja forte, mas de fato, ficou muito claro pra mim. Ficou muito claro, muito claro. E desde aquele dia, assim, eu comecei aos pouquinhos, né, retomando algumas coisas e conversando com as pessoas, indo procurar as pessoas, perguntar, né, se tá tudo bem. Eu comecei, depois que eu voltei pro trabalho, eu comecei a levar comida pro trabalho, bem isso, né? Levar comida pro trabalho. E comecei a voltar aos meus compromissos. Eu voltei aqui pro Instagram, né? Que eu tinha abandonado o Instagram. Eu voltei pro Instagram, comecei a servir os meus alunos. Né? E tudo veio numa crescente, tudo veio numa crescente. Então hoje as pessoas também me perguntam, nossa, Morgana, como é que tu faz tudo o que tu faz? É exatamente o que tu falou, né? É exatamente por causa de todas essas coisas que tu vinha martelando, que agora esse ano tu começou a martelar também para nós. A gente só encontra força e energia, né, e disposição quando a gente assume o compromisso de servir. Servir alguém, servir um desconhecido, servir uma pessoa que está do teu lado, né? Um familiar que está do teu lado, um vizinho que está precisando de alguma coisa. E fazendo coisas tosquinhas, assim, bobinhas mesmo, né? Às vezes ligar, mandar uma mensagem, fazer uma comida boba, fazer uma surpresa, né? Então, eu sou um testemunho, né? A prova de que isso funciona. E hoje eu encontro grande satisfação, né, em estar todos os dias aqui, me doando para os alunos, né? Eu sou professora de pós também, eu trabalho no tribunal, né? Eu tenho meus projetos de grupo de estudo e aos finais de semana eu ainda faço um trabalho voluntário de socorrista, né? Então o pessoal pergunta, nossa, como, né? Como? E é inexplicável, mas é isso, né? A gente tira essa força do serviço, né? E da presença também. E isso acende de novo a esperança no peito. A esperança, ano passado, quando começou toda a função da pandemia, é, eu me mantive bem, né? Apesar do histórico, né, recente, eu me Uhum. mantive bem, porque eu vi assim, não, pode cair o mundo, pode cair o mundo. Eu servirei,
né? Teve aquelas lives do Ico, né? Ele falava assim, vocês vão lá na janela e vocês vão gritar agora, eu vou servir hoje, né? E parece bobo, parece que não funciona, né? O pessoal fala, nossa, mas como é que tem a ver uma coisa com a outra? E o pior é que realmente funciona, né? O doc tá aí para mostrar para vocês, eu tô aqui, outros alunos eu vi eles comentando, né? Ah, eu faço isso e realmente funciona. Então, assim, te ouvindo agora, falando todas essas coisas, eu consegui ligar, né? Esses Uhum. pontos. Eu nunca tinha conseguido ligar, assim. Dizer, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E justamente, é exatamente o que tu falou. É exatamente o que tu falou. Um escritor católico muito bom, ele diz o seguinte, que diante das grandes tragédias, diante das tragédias monumentais, existem dois tipos de homens, né? Existem dois tipos de homens. Aqueles que reconstroem tudo e aqueles que definham e esperam. E aqueles que reconstroem tudo são aqueles que, diante das tragédias, eles falam, bom, agora eu tenho muita oportunidade para servir. Aqueles que definham e esperam são aqueles, bom, acabou, não há mais esperança, não há o que se fazer. Entende? O ser humano, isso aqui é filosofia profunda, vai, metafísica. O ser humano, ele foi feito para o movimento. Né? O ser humano está em constante movimento. Ou ele está crescendo ou ele está diminuindo. O ser humano ele não para. Não é próprio do ser humano parar. Parar é próprio das coisas, dos objetos. Né? O ser humano é ele que ele desiste. O ser humano é que ele olha para a desesperança, para a vela apagada e fala, bom, é isso mesmo, virei peça de museu. Sabe? Virei parte da decoração. O ser humano que diz isso, ele se torna coisa. Ele se torna coisa. Ele se torna irrelevante para a realidade. Ele se torna um cone, um objeto do qual você tem que desviar no máximo. Né? Perde-se completamente o objetivo. Completamente o objetivo. Né? Entra num quarto escuro, penumbra. Coloca uma vela no canto desse quarto. Se ela estiver apagada, você não vai achar a vela nunca. Nunca. Ela vai ser irrelevante. Ela vai estar quieta ali no canto. Mas a partir do momento que tu acende ela, ela chama a atenção toda para ela. Aquele negócio, né? A célebre frase bíblica, né? Se eu for fiel no pouco, né? Deus me confia mais. Né? De fato, ele confia. Né? O que é esse confiar mais? Primeiro, ele precisa te ver, né? Primeiro, ele precisa te achar nesse quarto escuro. Se você é uma velhinha apagada, agora, começa a servir nas pequeníssimas coisas. Isso que você falou. Nas pequeníssimas coisas. Sabe? Faça um compromisso de amanhã. No dia de amanhã, só no dia de amanhã, você mandar um eu te amo para pelo menos 5 pessoas. Sabe assim? Assim. Amanhã eu vou dizer a 5 pessoas que eu as amo. Só. Sabe? Comece pelas pequeníssimas. Pelas mínimas coisas. Por aquelas que qualquer criança de 4 anos faria. Comece por essas coisas. Essas coisas. A chama volta. A chama volta. Porque esse querer despretensioso, né? Eu vou só fazer por fazer. Eu vou fazer para agradar os outros, não é para mim. Eu vou dizer para alguém que eu o amo. Às vezes nem tá tão profundo assim no meu peito, mas pelo menos eu vou fazer aquela pessoa feliz. Vou fazer aquela pessoa feliz. Isso é o ofício divino. Isso é o sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício de fazer algo pela minha esposa. Eu vou fazer um sacrifício de fazer algo pelos meus filhos, pelos meus alunos. Eu vou fazer um sacrifício. É um ofício divino. O ofício divino, ele é propriamente ação de Deus, do Espírito. É fogo. Ele vai te É acender. verdade, Ele vai te é acender. verdade. E aceso, a vela acesa, ela sabe o que tem que fazer. Né? Tu não vai ter mais dúvida. Tu não vai ter mais dúvida. Porque o problema nesse momento é dúvida. É dúvida. E agora? O que eu faço? Sabe? A gente acaba com essa dúvida. Né? A esperança brota, volta, a vela se acende. Pequenas coisas. Comece pelas pequenas coisas. E para quem tem dificuldade ainda em servir sem esperar nada em troca, né? Siga um doc. Todos os dias ele fala sobre isso nos stories. Boa. Tô sempre Doc, ensinando isso lá. sim, eu queria que tu deixasse, Doc, vamos dizer, quase um exercício prático, assim, para que a gente possa fazer quando esse sentimento bater, né? Esse Sim. sentimento, assim, de tensão, de tristeza, de, enfim, de paralisia, né?
diante da vida, ainda mais que todos os dias nós somos bombardeados por mensagens, por notícias, morreram tantos, um conhecido está no hospital, o concurso foi adiado, agora trocou o ministro, e etc, 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 né? A gente fica dentro de um furacão, e às vezes é inevitável, né? É inevitável Desespero. parar por um momento e pensar, putz, e será que o que eu estou fazendo mesmo vai ter algum sentido daqui a um tempo? E eu recomendo, assim, que seja feito nesse momento. Vou te falar, de todas as coisas que eu já fiz, tem um que eu gosto muito. É um exercício que você faz pela manhã. Quando começa a bater aquele desespero, você pode fazer em qualquer momento do dia, mas eu gosto que seja feito pela manhã. Eu gosto muito que seja feito pela manhã. E vai parecer uma coisa meio boba, meio tosca, meio estranha para a maioria das pessoas aqui. Mas é bom esses exercícios práticos e toscos, porque quando a gente coloca um ato físico, um movimento físico, um movimento do corpo, a gente adiciona uma certa profundidade simbólica àquilo que a gente está fazendo. Então, levanta pela manhã, né? Beija o chão, diga serve, né? Servirei. Servirei. Hoje eu servirei. Todas as vezes que isso te pesar, né? Esse símbolo do beijar o chão, deixa eu explicar, né? Parece esquisito, mas como assim, Jorge? Beijar o chão? Beijar o chão no sentido de que eu preciso amar a minha circunstância. O beijar o chão ele é um símbolo análogo ao beijar a cruz, que acontece hoje, que o Cristo faz. Né? O beijar o chão é amar, sobretudo, a sua circunstância da qual você está inserida. É assim, bom, minha vida está ruim, perdi meu pai pelo Covid, a cidade está toda fechada, o meu comércio está ferrado, a minha esposa está insatisfeita, os meus filhos estão gritando doentes, está tudo complicado, eu acordo naquela manhã e eu sei que eu preciso estudar. Eu levanto com esse firme propósito, beijo o chão, muita dignidade. Digo, servia. Essa palavra servia no latim, ela significa servirei, eu servirei. Né? Ela traz esse pronome, eu servirei, eu servirei. Eu me entregarei. Né? Eu me entregarei. Eu me entregarei. Por amor a Deus, por amor à minha família, por amor aos meus filhos, por amor ao meu serviço, por amor à minha pátria. Né? Eu servirei, eu servirei. Esse ato físico, né? Esse ato mesmo, essa flexão mesmo de se abaixar, beijar o chão como quem beija a cruz daquele dia, diga, eu servirei a partir de agora, né? Tu transforma o teu dia inteiro num grande sacrifício. É exatamente aí onde a esperança nasce, né? É um grande compromisso, falar, o meu dia a partir de agora vai ser um grande servir. O meu dia a partir de agora vai ser uma grande oferta. Pronto, é isso. É isso. A partir de agora o meu dia será para Deus, será para minha família, será para aqueles que eu amo, né? E para aqueles também que não me amam também, mas estão tão distantes ali, sei lá, né? Espalhar amor no mundo, né? Espalhar, espalhar. Nossa, excelente, excelente. A gente, nunca tinha pensado assim. O Icon já tinha falado beijar o chão, né? Eu ficava, beijar o chão, né? Fazer o quê? Mas realmente existe como você falou, um simbolismo, né, muito grande nisso. Sim. A gente já chegou em 1 hora de live, né? Não quero tomar muito seu tempo. Se tu deixasse uma mensagem final para os nossos alunos, nossos candidatos, né, todas as pessoas que estão aqui assistindo, por Pode favor, falar. Dó. É, a mensagem final, Isso a gente não combinou. sinceramente, a mensagem final é assim, não guarda para você, sabe? Começa a partir de agora a ser vela, não guarda para você. Se você quiser compartilhar a live, ou se você quiser pegar essas palavras aqui que foram ditas e levar para alguém, essas palavras não são minhas, obviamente essas palavras não são minhas, né? Eu sou só um transmissor da ideia. Pega essas palavras, sabe? Pega essa live, pega esse pensamento, pega esse comportamento, pega essa chama e passa para frente, sabe? Passa para frente. Vamos parar de guardar as coisas pra gente, vamos parar de ser vela posta embaixo da mesa. A vela foi feita para ficar em cima da mesa, sabe? Apareçam, deem uma cara a tapa, fala, quer saber, eu vou fazer, e eu vou entregar, e eu vou tentar, e eu quero ser testemunho também, e eu quero ir lá na frente, eu quero, sabe, eu vou. Pronto, espalha, espalha. Não guarda essa chama pra você, não. Se isso de alguma maneira acender alguma coisa no teu peito aí, não guarda, não guarda, não guarda. Leva pra frente. Excelente. Nossa, não vou chorar.
Eu prometi que eu não ia chorar. Doc, poxa, muito obrigada, Doc. Primeiro, por ter aceito o convite. Segundo, por ter servido tanto, por ter entregue tanto. Tu faz isso todos os dias, mas de alguma forma, quando, quando a fala é mais assim, né, numa live conjunta ou com outra pessoa, de alguma forma tu consegue, né? Consegue tocar na gente. Sim. Tocar, né, chegar na nossa circunstância e falar algo, não vou dizer personalizado, né? Porque não é, vamos dizer, uma consulta, né? Uma terapia individual, mas eu tenho certeza que Deus te usa como instrumento, né? Deus te usa como instrumento para nos salvar, para nos motivar, para nos tirar dessa escuridão que é, né? Vela no cantinho, lá embaixo, né? Vela inútil. Sim. Eu te agradeço, né? Te agradeço. Nunca vou terminar de te agradecer, nunca. Que Não tem como. E deixo o convite para todos que estão aqui de começar a acompanhar o Doc, né? Começar a acompanhar. O Bizu é o seguinte, pessoal, ele responde os directs. O Bizu, tá me eu não, comprometendo lá. eu não sei se ele vai conseguir por muito tempo, né? Porque está crescendo bastante. Mas acho que ainda responde direct, né? Ele está sempre com caixinha aberta, sempre tentando dar o melhor, né? Sempre dando os esporros, assim, mas é esporro do bem, né? Aquele saculejo que a gente precisa para voltar para o eixo de novo. É Então, sempre uma Doc, boa. muito obrigada, né? Muito Eu que obrigada. agradeço. Não tinha dia melhor para a gente fazer isso, né? Hoje é um dia tão simbólico, tão precioso para nós. Exatamente. Exatamente. E fica com Deus, um beijo para Thaís. Pode deixar. Obrigado. Precisando da Obrigada, gente, Doc. estou aqui. Obrigado, gente. Vocês estão aí, Igualmente. todo mundo que ficou aí até agora escutando a gente. Fiquem com Deus, né? Uma boa Sexta-feira da Paixão, uma boa meditação de sábado, uma boa Páscoa domingo para vocês. Uma boa Páscoa para todos nós, então, Doc. Obrigada.